O nosso ex-presidente da República teria se abrigado na Embaixada da Hungria e muitos estão dizendo que isso aconteceu porque lá é território da Hungria e não território do Brasil. Vamos esclarecer isso? Meu nome é Marlon Ricardo, sou advogado criminalista, professor de direito penal e mestre em direito, e a Embaixada não é território nacional. Eu não vou entrar no mérito dessa situação, se foi lá, por que foi, o que aconteceu, se foi descumprimento ou não foi de cautelar. Isso é outra coisa, é outra discussão. Aqui eu estou focado na discussão. A Embaixada da Hungria é ou não é território de outro país no Brasil? A resposta é não. Mas então por que algumas pessoas se abrigam em embaixadas e afins e por que tem uma série de situações que não pode acontecer lá dentro se é território nacional? Porque apesar de não ser território de outro país, existem uma série de imunidades que dizem respeito às embaixadas, aos embaixadores, aos seus familiares e todo o corpo diplomático, principalmente os embaixadores e os seus familiares. Eles não podem ser presos, eles não podem responder processo criminal. E isso eu estou falando exatamente que o filho do embaixador, que está no Brasil junto com o seu pai, ele pode pegar o carro e depois ele vai lá e comete um crime, ele volta para a embaixada e ele não pode ser preso, ele não pode responder processo criminal porque existe essa imunidade. Essa imunidade existe para todos os embaixadores e ela é recíproca. Só existe aqui porque existe lá também. A mesma coisa, a mesma regra que se aplica aqui, se aplica lá também. Existem uma série de imunidades, então a polícia não pode entrar na residência do embaixador, não pode entrar na embaixada, mas isso é por causa de tratados internacionais. Não tem absolutamente nada a ver com a embaixada ser ou não ser território daquele país. Existe tratado e ele tem que ser respeitado. Ah, Marlon, então em hipótese alguma o Brasil poderia entrar na embaixada para prender alguém lá dentro ou fazer alguma coisa? Não, hipótese alguma não. Existe uma exceção. Essa exceção é quando o governo, então o representante principal daquele governo, não o embaixador, não o seu ministro de Relações Exteriores, o representante, o presidente, o primeiro-ministro, o rei ou sei lá o que, daquele governo, que é daquela embaixada, autoriza a entrada. Então, não pode nem mesmo o embaixador autorizar as pessoas a entrarem. O governo que mandou aquele embaixador pode abrir uma exceção à regra e autorizar a entrada. Já aconteceu muitas vezes, inclusive no Brasil, de crimes serem praticados por parentes ou mesmo pelos próprios embaixadores e não ter acontecido absolutamente nada por causa dessa regra. O nome disso é imunidade e não uma questão relacionada ao território. O que você acha dessa regra? Acha que ela deveria existir, não deveria? Dê a sua opinião nos comentários.